Quando o Pentágono aciona os seus bombardeiros estratégicos para atacar posições inimigas na calada da noite, a maioria das pessoas enxerga o início óbvio de uma campanha punitiva clássica. Parece o prelúdio de uma demonstração de força padrão, até você perceber que a mudança cirúrgica no perfil dos alvos revela um plano infinitamente mais audacioso e perigoso. Como uma superpotência com orçamento anual de mais de 800 bilhões de dólares projeta o desembarque de forças em praias fortificadas sem iniciar uma guerra total. Mas como uma força de invasão anfíbia conseguiria neutralizar bases continentais sem ser aniquilada em minutos? Por que focar em infraestrutura civil-militar secundária quando os silos de mísseis ainda estão intactos? Onde o planejamento tático encontra o limite entre a dissuasão psicológica e a preparação de terreno real? Quando o tabuleiro do Golfo Pérsico se torna pequeno demais para dois gigantes feridos? Você pensaria que os porta-aviões americanos estão apenas patrulhando águas internacionais para garantir o livre comércio, certo? Mas a verdade por trás dessa escalada não é o que você pensa. Para entender a gravidade do cenário atual, precisamos voltar para o início dos anos 2000, um período em que a doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos se concentrava na chamada Guerra ao Terror. O Irã assistiu de perto à queda de dois de seus vizinhos em menos de 3 anos, o Afeganistão em 2001 e o Iraque em 2003, ambos cercados por coligações lideradas por Washington. Essa pressão geoestratégica asfixiante forçou o regime de Teherã a desenvolver uma estratégia de defesa altamente assimétrica, baseada na premissa de que enfrentar a Marinha dos Estados Unidos, a US Navy, em um combate naval convencional seria um suicídio tático. Tentativas anteriores de bloqueio naval e patrulhamento na região demonstraram que o uso de navios de guerra de grande porte em águas confinadas criava alvos fáceis para baterias terrestres ocultas. Mas antes de continuar, me conta nos comentários. Você acha que uma operação militar limitada nessas ilhas estratégicas conseguiria evitar uma guerra regional total ou a escalada seria inevitável? Deixe a sua opinião aí embaixo. As especificações para conter essa ameaça exigiam que o planejamento militar americano fosse capaz de anular o controle iraniano sobre o Estreito de Hormuz sem desencadear um conflito continental prolongado, exigindo velocidade absoluta, imunidade a mísseis de cruzeiro e capacidade de isolar geograficamente porções do território inimigo sem apoio de bases terrestres locais. Sem pressão, né? No centro desse xadrez logístico e operacional estava a capacidade de negação diária. Os engenheiros e estrategistas do Pentágono perceberam que a chave para desmantelar a defesa assimétrica iraniana não residia em uma invasão em larga escala do continente, mas sim na neutralização física de pontos de estrangulamento específicos. Isso significava focar os bombardeios iniciais em um raio de ação focado em enfraquecer a infraestrutura de transporte e comunicação, resultando em uma campanha aérea que, em apenas 6 noites consecutivas de ataques, progrediu da destruição de radares tradicionais para a demolição sistemática de pontes terrestres e pistas de pouso críticas. O resultado foi o isolamento virtual de locais como a ilha de Karg, responsável por mais de 80% das exportações de petróleo do Irã, e a ilha de Qashm, posicionada estrategicamente a poucos quilômetros de Bandar Abbas, o quartel-general da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica. A estratégia americana funciona como uma pinça cirúrgica, onde a superioridade tecnológica tenta sufocar a economia e a logística do adversário antes que o primeiro fuzileiro naval coloque os pés na praia. Mas ter essa superioridade aérea absoluta criou um grande problema operacional, que resultou em uma taxa de complicação imprevista nos planejamentos de guerra. Se as forças americanas avançassem para uma ocupação limitada, o nível de saturação por mísseis balísticos e drones kamikazes disparados do continente continental causaria uma destruição intolerável em navios anfíbios vulneráveis.
Até o desenvolvimento de sistemas avançados de defesa integrada em camadas, conter ataques simultâneos de enxames de lanchas rápidas e armas autônomas de baixo custo era algo considerado praticamente impossível pelos analistas do Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM. Na verdade, foi exatamente assim que o clássico exercício militar americano de 2002, conhecido como Millennium Challenge, previu um desastre catastrófico onde as Forças Azuis perderam 16 grandes navios de guerra nas primeiras 24 horas devido a táticas assimétricas semelhantes. Engenheiros de defesa relatam que a proximidade da costa transforma qualquer ancoradouro fortificado em uma armadilha mortal, onde o tempo de reação dos sistemas eletrônicos cai para menos de 30 segundos. Para mitigar isso, as Forças Armadas passaram a utilizar sistemas improvisados de guerra eletrônica instalados em barcaças e contêineres comerciais. Uma verdadeira gambiarra de alta tecnologia para mascarar a assinatura térmica das embarcações. Um truque simples, porém genial. Ajudou a resolver o problema do reconhecimento visual e da designação de alvos em tempo real sem expor aeronaves tripuladas de alto valor. Os operadores utilizam navios autônomos de superfície disfarçados de embarcações de pesca civil que cruzam o Estreito de Hormuz, monitorando as frequências de rádio e os radares de busca costeira do inimigo. Esse subsistema específico de inteligência de sinais envia dados criptografados diretamente para os bombardeiros B-1B Lancer que aguardam fora do alcance visual. A capacidade inesperada desse arranjo permite que o comando mapeie flutuações na rede de defesa aérea adversária com precisão de centímetros em testes extremos sob forte interferência eletromagnética. Lembra quando eu mencionei o foco nas pontes e aeroportos perto de Bandar Abbas? O contraste entre a expectativa de um bombardeio puramente punitivo e a realidade de uma preparação operacional fica evidente quando notamos que a destruição dessas estruturas impede fisicamente que a Guarda Revolucionária envie reforços pesados para defender as ilhas costeiras se um desembarque anfíbio for iniciado pelas forças aliadas. Ironicamente, a imensa capacidade central de projeção de poder de fogo global desenvolvida por Washington nunca foi usada como planejado originalmente nos manuais de doutrina da Guerra Fria, quando o foco era conter colunas de tanques soviéticos nas planícies europeias. É exatamente por isso que a infraestrutura logística americana hoje se vê obrigada a se adaptar para combater forças descentralizadas que operam a partir de cavernas costeiras e bunkers fortificados em ilhas áridas. Pode parecer que o controle físico de território através de uma invasão anfíbia limitada traria uma vitória política imediata para a administração do presidente eleito Donald Trump, até você perceber que a retenção e a manutenção de longo prazo dessas posições isoladas criariam uma nova versão vulnerável e dispendiosa das guerras sem fim que o próprio governo americano prometeu encerrar no Oriente Médio. O legado operacional de campanhas aéreas que utilizam a transição de alvos militares para alvos de estrangulamento logístico mostra estatísticas reais de missões complexas com taxas de sucesso ambíguas na história recente. Operadores inesperados no Golfo Pérsico, incluindo marinhas de nações árabes aliadas que temem o expansionismo de Teherã, assistem a esse desdobramento com profunda inquietação diplomática, pois sabem que o fechamento temporário do Estreito de Hormuz elevaria o preço do barril de petróleo a níveis catastróficos para a economia global. Voltando para a análise técnica das defesas terrestres iranianas, a Guarda Revolucionária acumulou nas últimas 2 décadas mais de 10 mil mísseis de curto e médio alcance apontados para instalações petrolíferas vizinhas e bases americanas instaladas no Bahrein, no Catar e nos Emirados Árabes Unidos, transformando qualquer tentativa de intervenção cirúrgica em um gatilho para uma guerra regional generalizada de múltiplas frentes. A análise da mudança nos padrões de bombardeio americanos contra o território iraniano revela que o planejamento tático atingiu uma maturidade operacional assustadora, onde a infraestrutura que conecta as defesas costeiras ao continente está sendo sistematicamente desmantelada.
O paradoxo final reside no fato de que os Estados Unidos possuem toda a tecnologia necessária para isolar, bombardear e capturar fisicamente as ilhas mais estratégicas do Golfo Pérsico em menos de 72 horas. Mas a realidade política e militar mostra que manter essas posições sob fogo constante de artilharia continental seria um pesadelo de sustentação insustentável. A engenhosidade humana aplicada à arte da guerra frequentemente cria ferramentas destrutivas tão perfeitas que sua aplicação real se torna politicamente proibitiva, devido ao risco iminente de autodestruição mútua. E aí, o que você achou dessa história? Deixa o seu like se você não sabia que os alvos de infraestrutura logística indicam uma preparação para desembarque anfíbio operacional e não apenas punição. Se inscreve no canal para mais histórias sobre geopolítica e conflitos globais. E comenta aí embaixo. Qual você acha que será o próximo passo do Comando Central americano diante desse impasse estratégico no Oriente Médio? Até a próxima!